Boa noite, pessoal! Boa noite! Oi, estamos aqui ao vivo. Nessa noite fria, com um chazinho, e a gente convida vocês também a ficar muito à vontade, a pegar um café, um chá, o que for aí da bebida de agrado de vocês. E a gente espera passar a próxima hora, uma hora bem gostosa. Espero que a gente consiga tirar boas dúvidas aí de vocês. A gente tem grupos no WhatsApp e a gente foi recebendo pergunta ao longo da semana e a gente leu todas com muito carinho. E nosso grande objetivo hoje é justamente trazer para vocês essas principais dúvidas. E a gente vai ler mesmo, né, o que as pessoas perguntaram. A gente convida vocês a também irem conversando com a gente, podem interagir à vontade, podem enviar dúvidas também durante a live, mas a gente selecionou as dúvidas que a gente entende que tem questões em comum, né, que muitas famílias passam pelas dúvidas em comum, certo? É isso, a gente está muito feliz com esse espaço, né? E está muito feliz também com vocês estarem interessados nesse espaço. E é isso, né? Que seja uma noite muito aí proveitosa para todos nós. Sim, a ideia é ser um bate-papo mesmo, então quem quiser participar aí, estamos aqui para isso. Isso acho legal só a gente se apresentar um pouquinho, né, para quem não nos conhece. Sim. Eu sou a Amanda, psicóloga. Eu sou a Carol, sou psicóloga também. E eu, Renata, terapeuta ocupacional. E, enfim, estamos aí nessa jornada já há bons anos, então um pouquinho aqui de cada área para trazer informação para vocês, certo? Vamos então ao que interessa, né? Bora. Vamos começar com a primeira pergunta da Elisângela. Elisângela, se você estiver aí, boa noite. Elisângela mandou a seguinte pergunta, tá? Ela contou um pouquinho a história dela. Meu menino tem 13 anos e foi diagnosticado recentemente, no final do ano passado. Toma Ritalina do casaco até o material na atividade das escolas. Ele não consegue ficar muito tempo estudando. Ela fala que ele não gosta de ler. Ela já tentou diminuir, organizar, na verdade, as tarefas em pequenas etapas, que foi até uma questão, uma dica que a gente deu no grupo que ela tá. Ela falou, já li muita coisa, coloco algumas dicas em prática, mas parece que nada funciona. Acaba perdendo a paciência e vira, né, uma grande luta aí diária. O que eu posso fazer para incentivar ele a querer fazer as atividades sem pressa e com capricho? Essa é a principal dúvida dela. Gosta muito de jogar. Aí eu logo falo, para jogar você não tem pressa. A gente sempre traz, né, coisa de mãe. Ele insiste que não faz com pressa as atividades. E o pior é que vejo sinceridade nele. Ou seja, parece que ele não percebe essa ansiedade, essa agitação aí na hora da atividade. Hoje, o tempo de jogo é de 1 hora por dia. Tem horário para leitura, tudo organizado para fazer as atividades. Mas mesmo assim, faz sem vontade nenhuma. Olha só que interessante. Afinal, quero muito que ele se encontre em alguma coisa e que eu saiba como conduzir para que a vida dele seja menos sofrida. Acho que é um desejo de muitos pais, né? Pois algumas vezes ele fica com raiva e se questiona por que ele tem o TDAH, tá? 13 anos já é adolescente, né? Para adolescente, então, além de tudo isso, começa a se identificar com o diagnóstico, então é uma fase bem difícil. E essa pergunta tem muitas camadas, né? Muitas. E todas elas são muito importantes, assim, né? Então, esse questionamento, né? De por que a criança, para jogar, beleza, ela se dedica ali, ela joga, fica um tempo, né? Jogando, mas quando é para fazer tarefa de casa, quando é para fazer algo ali um pouco mais estruturado, ela acaba não conseguindo, né? E até ela fala, eu vejo sinceridade nele. E ele realmente está sendo sincero, né? Sim. Porque, na verdade, o que acontece? Ele tá pouco motivado para fazer aquela tarefa, né? E aí, associado às questões ali que tem de dificuldade por conta do diagnóstico, de fato, ele tá sendo sincero em dizer que ele não consegue, né? Então, acho que o primeiro ponto seria esse, pensar em estratégias para aumentar ali o engajamento dele na tarefa a partir da motivação, né? Então, associar com algum tema que ele goste, pode ser até o próprio jogo, né? Sim.
Na verdade, a gente pode até pensar em motivação intrínseca à atividade, que seria o cenário ideal, a própria atividade ser motivadora, mas a gente sabe que às vezes tem atividades que não vão ser motivadoras. Principalmente pensando na atividade de uma criança de 13 13 anos, anos, né? Que já existe uma carga pedagógica muito maior. Muito maior. Então, talvez esse prazer vir depois, né? Ter aí uma consequência positiva diante das atividades. Mas o máximo possível que a gente conseguir, né? Que a própria atividade seja prazerosa, melhor. E por isso que a parceria com a escola é muito importante. Não dá pra gente falar disso sem falar da parceria com a escola, né? Então, como será que essas atividades estão sendo propostas para ele? Até se é o caso de ter alguma adaptação, né? Enfim, tem algumas coisas que dá para fazer para que a tarefa escolar seja menos difícil, né? Vamos dizer assim. Sim, e aí pensando um pouquinho, né, numa questão mais sensorial. A gente pode pensar em alguns recursos sensoriais que podem ajudá-lo a ter um nível de atenção mais adequado nesse momento. Então, sei lá, se a gente coloca. Aí a gente pode pensar em mil recursos, tá, gente? Mas precisava entender um pouquinho mais o que é inibitório, o que é regulador para o. Não falo o nome dele, né? Para o filho da Elisângela, de 13 anos. Então, sei lá, a gente pensar numa ponteira no lápis, que ele consiga ali se regular mordendo, ou a gente pensar em alguma coisa nos pés, que ele, né, no movimento dos pés ele vai nessa regulação, ou até uma almofada com algum input proprioceptivo que faça com que ele tenha aí um nível de alerta, um nível de atenção mais adequado para esse momento. Porque ela fala que ele faz tudo com pressa, né, e ele não percebe. Então, como que será que tá a cabecinha dele, né, recebendo toda essa demanda escolar e quanto ele tá dando conta de se regular, de se organizar para isso? E também. até... Pode falar. Eu ia falar que é interessante observar também se ele fazendo alguma atividade antes, né, dessa. Olha, assim tá ali. Algo que proporcione para ele, né, esse movimento, esse gasto de energia e tudo mais. Às vezes, ele fazendo alguma coisa assim antes já vai ajudar que ele se regule melhor ali para ficar um tempo maior, se dedicar um tempo maior naquela atividade que demanda um tempo de permanência sentado, né? Demanda uma atenção sustentada ali que a gente fala, que para uma criança que tem um diagnóstico de TDAH é difícil mesmo, né? Então, eu acho que outro ponto também que eu observaria é se essa atividade não está também sendo muito próxima desse momento de jogo. Porque daí ele pode ficar muito ansioso para jogar logo, e daí a atividade vai ser o mais rápido possível mesmo para ele poder ir para o jogo, né? Sim, ou depois, né? Pensando nisso, né? Que atividades a gente pode proporcionar para ser reguladora, para que ele consiga dedicar-se mais às atividades, né? Se a gente colocar um banho, por exemplo, super relaxante, ou um jogo que prende uma atenção de outra forma antes dessa atividade, vai ser um desastre. Será que um esporte, ele gosta de futebol, sei lá, vai lá fazer esporte, depois ele vai fazer a lição de casa, porque com certeza ele vai estar mais organizado para esse momento. Isso, eu tenho um pacientinho que a gente inclusive recomendou para a escola, é que ele é menor, né? Mas inserir o parque antes para ele, né, se organizar ali no parque e depois para o momento da atividade. Então, exercício físico também faz total sentido, né, nesse momento. E é isso, a gente vai ter que entender, precisar entender um pouquinho melhor o cenário, né, da criança em questão. E até, né, pensando nessas acomodações sensoriais, até o perfil sensorial dela. Exato, exato. E eu acho que uma coisa legal, quando você falou pra gente observar, como tudo, gente, a gente precisa entender a criança e o contexto, o ambiente, né? Então a gente sempre tenta trazer aqui para vocês dicas, né, com base na ciência, mas a gente nunca pode esquecer da individualidade de cada um. E o que você falou dessa ansiedade do que vem depois, pensando num reforço positivo após a atividade mais difícil, às vezes a gente entra com a economia de fichas justamente nessas horas também, né? Sim. Economia de fichas, para quem não sabe, é uma tabelinha que a gente faz, né, para criança, com fichinhas de personagens que ela gosta e tudo mais, para que ela vá ganhando essas fichinhas, economizando, então, né, essas fichinhas, e possa daí ter acesso a algum tipo de reforçador, né? Então, por exemplo, ele se dedicando, por exemplo, aí poderia colocar algumas
questões dentro da própria tarefa para ele ir economizando essas fichas. Se é uma tarefa de pintar, então ele precisa usar X cores, e aí ganha uma fichinha. Ele precisa se esforçar para pintar dentro da linha, ganha outra fichinha. E assim vai, porque daí a criança também, isso é muito importante também, deixar claro para ele o que é caprichar mais, o que é se esforçar mais, porque ele está se esforçando. E ele está caprichando dentro daquilo que ele consegue, né? Do repertório que ele como tem. capricho, mas talvez ele precise de mais Exatamente. E isso é muito importante. Por isso que eu falei que essa pergunta tinha muitas camadas, porque é isso, né? Não é sobre a gente querer colocar também as pessoas, as crianças, dentro de uma caixinha, né? Daquilo que é esperado na maior parte das vezes. É entender o que ele consegue, né? Qual que é o repertório que ele tem e onde que a gente pode trabalhar, melhorar e avançar dentro disso, né? Porque não dá também pra gente ficar comparando, por exemplo, mas as crianças da turma dele fazem assim assado e ele tem que fazer assim assado. Não, não é bem por aí, né? Então, o que ele consegue e o que a gente vai fazer pra ele, então, caprichar mais? Se ele precisa o quê? Ficar mais tempo sentado, né? Tem várias coisas que envolvem aí o caprichar e se dedicar mais, né? E eu lembrei até de uma paciente sua, porque uma outra camada dessa pergunta é a questão da consciência com relação ao diagnóstico, né? Ele fala, eu tenho esse TDAH, eu tenho esse TDAH, com muita raiva, inclusive. Então, é um tema super importante para trabalhar com ele o diagnóstico, né? A conscientização do TDAH, o que exatamente é, quais são as dificuldades que o TDAH traz, quais são as dificuldades que ele possa ter enquanto criança, né? Então, isso é do TDAH, isso é do fulano, e isso é, né, da pré-adolescência. Então, a gente tem que entender. E se pra gente é confuso, quem dirá pra ele, né? E aí eu lembrei da sua paciente que falou, eu sou desastrada mesmo, eu só... E às vezes a criança cai nesse discurso, né? Eu sou assim mesmo e é isso. Né? E isso é importante porque, por mais que sim, ele tenha dificuldades por conta do TDAH, né? A gente pode fazer algo, né, a respeito dessas dificuldades, a gente pode, né, olhar para elas e tentar melhorar, né, de pouquinho em pouquinho, que nem a Elisângela falou, né, que ela quebrou a atividade em pequenas partes. Então, essa é outra camada muito legal dessa pergunta, muito bonita da gente trazer, que olha a dedicação dessa mãe, né? Então, ela foi atrás, ela leu, ela pesquisou, ela colocou um monte de coisa em prática e ainda assim estava tendo algumas dificuldades, né? Então, justamente por isso que a gente está aqui, né? Mas a importância, então, de se informar, né? De buscar o que dá para ser feito, porque tem muito a ser feito, né? Não é simplesmente a gente falar, tem TDAH, então é assim mesmo e pronto, né? Também não deixando de reconhecer, sim, essas dificuldades, mas acho que é um pouco por aí, né? Acho que respondemos essa. Sim. Vamos para a próxima. A gente teve bastante coisa, bastante pergunta envolvendo diagnósticos, né? Principalmente de autismo e TDAH. Então, vamos acabar talvez repetindo algumas coisas com relação a isso, mas vamos lá. Bom, próxima pergunta, Adriana. Diz que tem gêmeos e ambos têm diagnóstico de autismo, sendo que um deles é um pouco difícil com novos alimentos. Como posso fazer essa introdução sem traumatizá-lo? Alimentação também é um tema aí, a gente olha para a TO. Quando fala de alimentação... É um tema muito abrangente e muito desafiador, né? Eu sempre falo, né? Quando chega uma família que tem como principal queixa uma seletividade, eu falei, olha, a gente precisa de muita paciência. Para vocês terem uma ideia, para a criança comer um alimento que a gente está introduzindo, a gente espera que isso demore 6 meses, pelo menos, tá? Então, realmente, é um tema super complexo e muito individual. Mas eu acho que, primeiro de tudo, o que a gente precisa entender quando se trata de uma seletividade ou uma dificuldade alimentar? A gente precisa entender se tem uma questão só comportamental, ou seja, uma rigidez, uma criança que tem pouca exploração e tudo mais, que aí a gente vai para uma linha de raciocínio, ou se tem também uma questão sensorial.
Ou seja, tem uma questão com texturas, com gelado, com quente, enfim, com essas sensações múltiplas que a alimentação traz, até porque nossa boca é cheia de receptores, né? E aí, quando a gente fala de uma questão mais comportamental, às vezes só uma aproximação pode ser o suficiente, né? Então, a cenoura, vamos tentar uma cenoura amassada, cenoura em cubos, uma cenoura em palitos, enfim, a gente tentar proporcionar várias formas de aproximar essa criança e aos poucos ela aceitar, né? A gente dá a dica da fruteira, por exemplo, deixar a fruteira sempre visualmente disponível, ir com a criança no mercado, fazer receitas juntos, enfim. Que ela faça parte, né, de tudo. Eu lembrei de um caso também que a criança tinha dificuldade, né, com a questão da alimentação. E aí o pai falou assim: ele tá comendo uva verde, mas não a uva roxa. E aí ele falou pro filho: é tudo igual, uva é uva. E eu falei: não, Não é igual. é uva. Uma é verde e a outra é roxa. Essa é a mesma cor, o sabor realmente é diferente. Pode ter semente de queijo, a mesma coisa. Você fala que queijo é queijo? Não. Então, como a gente também lida com a criança, é muito importante, porque olha o pensamento aí, falando como psicóloga, né? O pensamento aí que ele foi concretizando na cabeça dele, pensamento distorcido. Aquela comida é tudo igual, né? Então, se eu não gostei, se eu provei e não gostei, eu não vou gostar nunca. E aí a gente não consegue nem trabalhar essa parte de aproximação. Porque o ideal, na verdade, é que a gente inicie variando o mesmo alimento, né? Então, sei lá, a criança só come, vou voltar no exemplo da cenoura cozida. Então, vamos tentar fazer uma cenoura num bolo de cenoura, uma cenoura num purê, enfim, né? Então, isso seria uma aproximação, que a gente está falando sem uma parte sensorial envolvida. Que já é um trabalho Sim, bem delicado, né? sim. Quando a gente entra numa demanda sensorial, aí a gente precisa trabalhar a nível neurológico, porque aí não é uma aproximação, é uma habituação, tá? Então não adianta eu mostrar o alimento 100 vezes para aquela criança se a gente não trabalha toda a parte de aceitação, pensando na textura, pensando no sabor, na temperatura, enfim. Aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque a gente precisa de uma TO. A gente precisa entender melhor o perfil sensorial dessa criança e aí, em cima disso, a gente trabalhar estratégias específicas para essa criança, né? Mas uma dica: o sem traumatizar, gente, é não forçar, é não fazer, não trazer para a criança algumas ameaças de, olha, se você comer, você vai poder brincar, olha lá, a mamãe tá comendo tudo, a mamãe fez com tanto carinho, como assim você não vai comer a comida que a mamãe fez? E até pior, né? Se não comer, não vai ganhar tal coisa, não vai fazer não sei o quê, e que são coisas que geralmente não são cumpridas. A criança não come, mesmo assim faz aquela coisa. Então, tomar cuidado, né? Respeitar o espaço da criança, não quer comer com a família, tudo bem, coloca numa mesinha do lado, vê se ali, né, o momento da alimentação tá sendo difícil para ela. Vamos tentar na escola, né, ao invés de ficar na mesa com todo mundo, tudo bem, fica mais confortável numa mesinha ao lado, tá tudo certo. Né? Então é isso, é ser gentil em relação a isso. E isso desde a introdução alimentar. Na introdução alimentar, o primeiro sinal de saciedade ou que a criança não quer mais, gente, para. Né? Não é pra gente forçar em nenhum momento, nem quando existe uma seletividade, uma dificuldade, ou na introdução alimentar. E é muito comum isso na nossa sociedade, assim, né? Aqui na nossa cultura, tanto isso de ficar incentivando a criança a comer mais e raspar o prato, e meu Deus, quanto essa punição, né? De tipo, se não comer não vai ter e tal. E só queria complementar, que eu acho muito importante falar sobre isso, que não é frescura, gente. Como a Renata falou, a gente tem muitas, como é que é, Rê? Na boca? Muitas respostas sensoriais, muitos receptores sensoriais. Então, quando tem alguma questão, né, por exemplo, de um transtorno de processamento sensorial relacionado aí, é algo que é muito invasivo, é muito incômodo, né, para aquela criança. Então, não dá pra gente ficar forçando ela a comer uma textura que ela não gosta, porque é como se a gente estivesse brigando com o meu cabelo. É uma violação mesmo, é uma violação, então
não dá, né? E mesmo na questão comportamental, de rigidez, muitas vezes as pessoas também acham, ai, mas tá de frescura, tá fazendo birra porque não quer comer, eu fiz aqui com tanto carinho. Mas é porque aquele cérebro ainda precisa trabalhar mais essa questão da flexibilidade, né? Não é algo que a criança está fazendo de propósito, ela não consegue lidar com aquilo ali ainda e a gente precisa trabalhar outras questões para que ela chegue nesse momento, né? Sim, aí tem um dado muito importante disso que a Carol está trazendo. Algumas vezes a gente nem precisa trabalhar com o alimento para melhorar a alimentação. Se a gente diminui uma inflexibilidade cognitiva, a gente já melhora a alimentação da criança. Porque é isso. A criança começa a explorar, variar outras coisas, outras formas de brincar, até brincar com o mesmo Até o brinquedo, brincar, sim. né? E aí isso acaba repercutindo de uma forma super positiva na alimentação. Então é isso, é um olhar muito individualizado, né? Um cuidado, porque pode ser traumático, né? Por tudo que a gente já trouxe. E exige muito respeito, né? Eu vi um vídeo também que chocou, assim, um adulto comendo e vindo alguém lá enfiando a colher e limpando a boca o tempo todo. E, né, se a gente fizesse isso com um adulto, o quanto que não seria invasivo. Então, acho que a gente precisa também ter esse olhar para as crianças de modo geral, né? Como que a gente trataria se fosse um adulto? Né? Ter essa empatia. Ninguém fica forçando adulto a comer nada, né? Até onde eu sei. Eu como se eu quiser. E muitas vezes come o doce antes do almoço. Fala que não, sobremesa depois, mas tá lá. Comendo escondida. E isso é uma coisa, né? A gente ser modelo, né, gente? Porque assim, eu quero que meu filho coma brócolis, tomate, abobrinha e eu mesmo, que é bom. Isso é uma outra coisa, né? Uma outra. Pensando, né, em dicas práticas, aí a gente falou, né, de cozinhar junto, ir ao mercado, comer junto, né? A criança aprende por imitação, né? Se eu quero que a minha criança coma, eu preciso comer na frente dela, né? E até experimentar coisas novas, né? E até Olha, isso eu nunca comi, será que é gostoso? Eu vou provar aqui com você. Mostrar esse passo de estar aberta a experimentar coisas novas, né? Por mais difícil que seja. Isso que seja, se não gostar, tudo bem, né? Mostrar também que se não gostar, tá tudo bem. Cospe. E até falar isso do gostar, evitar coisas como, nossa, mas isso é tão gostoso. Tá bom, é gostoso pra você, não necessariamente é gostoso pra mim, né? Então é isso, a gente precisa ter muito cuidado. Coisinhas que a gente acaba fazendo até sem pensar, né? Quem nunca? Pra quem não sabe, nós três somos mães, então assim, né? Tem o lado profissional e o lado mãe, que a gente às vezes até ri, porque a gente se vê, né? Sem querer fazendo alguma coisa, e aí resgata lá o lado terapeuta e fala, opa. A gente tem que ficar orientando uma outra. Sai um pouco da... Vamos lá para a próxima. Tainá. Boa noite, meu filho de 3 anos foi diagnosticado com autismo grau 3. É normal ser muito agressivo? O que vocês acham? É uma pergunta bem, assim, curiosa. E acho importante a gente já chegar falando sobre a agressividade aqui. A agressividade não é critério diagnóstico. Nem DSM tá ali de pronto. Tá aqui, né? Não é critério nem para autismo, nem para TDAH, enfim, entre outras neurodivergências, mas né, a gente tá focando mais nesses dois diagnósticos. Mas a agressividade, muitas vezes, ela acaba sendo uma consequência por outros fatores, né? Que a criança tem associados a isso, né? A dificuldade de comunicação, né? Muitas vezes ela não tá conseguindo se expressar como ela gostaria, a pessoa não tá conseguindo entender o que ela quer. A própria frustração, né? Até a rigidez. Né? Então, às vezes a coisa precisa ser de um jeito, na cabeça dela não vai ser daquele jeito, ou alguma coisa saiu fora do planejado, e aí é como ela se expressa. E justamente por ser muito rígida, é muito difícil para ela de lidar com aquilo, né? As próprias questões sensoriais também, né? Muita criança que tem diagnóstico de autismo, de TDAH, tem como comorbidade o TPS, né? O transtorno de processamento sensorial. E aí o que acontece é que pode ser tudo muito mais aflorado, né? Tudo muito mais à flor da pele. Então, às vezes, isso daqui para ela já, né? E às vezes a resposta acaba sendo através de um comportamento mais agressivo, né? E às vezes coisas que a gente nem consegue identificar, né? Porque como a Carol comentou, para
para ela, ou para Amanda Talk pode ser ok, mas para mim pode não ser, né? Então, às vezes, ir para um lugar multissensorial, né, com luzes, com vozes, com pessoas correndo, para mim é tudo bem. Vamos pensar num show, né? Um show de rock, que tem bate-cabeça pra caramba. Para mim pode ser ok, mas para Carol não, né? Então é isso, é como cada um recebe, como se comporta frente aos estímulos. E uma criança que tem um diagnóstico tem mais dificuldade de lidar e até de comunicar esses encontros. Acaba sendo comum, porque essa é a pergunta dela, né? É normal ser muito agressivo? Então, na verdade, a gente entende que é comum a gente ver uma criança, né, que tem um diagnóstico com comportamentos um pouco mais agressivos por conta disso tudo que a gente disse aqui agora, tá? Sim. Mas vocês estavam falando disso, eu até lembrei, né, do paciente que ele estava mordendo, né, na escola, estava batendo nos amigos, e segundo a professora, ela não conseguia entender o porquê, né, ela trazia muito como do nada ele empurra o amigo, do nada ele bate no amigo, e quando a psicóloga foi observar na escola, foi você, né? Foi eu. Na casa ela poderia estar contando melhor que eu. Mas ela percebeu, identificou que esse comportamento agressivo aparecia sempre após algum contato físico com ele. Então, esperar na fila e sem querer. A criança esbarrava nele sem querer e ele já ia. Né? E como ele sabia, né? Eu também atendi ele, tá, gente? Mas como ele sabia que esse contato podia acontecer a qualquer momento, ele ficava em alerta a todo momento. Então, qualquer coisinha que saía fora do esperado para ele já gerava um comportamento mais desafiador, um morder, um empurrar, enfim. Então, ele ficava o tempo todo ali pronto para se defender, aquela reação de luta e fuga. Né? Até por isso, também a questão de defensividade, né? Defensividade tátil, não é à toa o nome, né, gente? Então, ele tá se defendendo de algo que, como eu falei na pergunta anterior, é aversivo para ele, né? A gente tem aqui no Instagram, por exemplo, vários perfis de pessoas autistas adultas que trazem relatos, né, de que, às vezes é como, parece que são espinhos entrando na pele, então, assim, é muito difícil mesmo, né? Mas, resumindo, é comum, mas não é normal, e se a criança tá tendo muitos comportamentos agressivos, né, isso tá impactando aí, tem que olhar para isso com cuidado, né, tem que entender aí o que precisa ser feito de intervenção, porque não dá para ela continuar desse jeito, ela tá em sofrimento. Né? E isso é muito interessante a gente pensar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas ela bate em todo mundo, e não para pensar que é porque ela tá sofrendo, ela tá dizendo alguma coisa com aquilo, né? Então, É porque todo comportamento está comunicando alguma coisa. É forma de comunicação. Então, a gente precisa ler, aprender a ler, né, o comportamento. Inclusive, a gente traz muito isso, né, no nosso curso. A gente tem a ideia de explicar para vocês e ensinar tudo, né? Desde a teoria, como que funciona a análise do comportamento, é muito importante a gente entender um pouco da teoria para a gente saber ler o ambiente, para a gente entender aquele comportamento X daquela criança X, para saber como agir, tá? E aí, inclusive, no curso também a gente destrincha o DSM justamente por conta disso, porque quando você entende que, então não é um critério diagnóstico, não tem agressividade descrita no DSM para TDAH, para autismo, não tem. Então, por que essa criança está sendo agressiva, né? Precisa olhar para isso e entender para poder ajudar. Sim. Vamos para a próxima pergunta? Olha, bem interessante essa aqui também. Quando a criança desenvolve, a tendência é diminuir o nível de suporte? Como saber se é hora de mudar? Por exemplo, de nível 2 de suporte passar a ser nível 1. E como que isso é feito? Muito interessante. Uma pergunta bem legal mesmo, né? E é muito comum. Né, os pais acabam, né, aqui na clínica, às vezes, eles trazem essa pergunta. E é importante a gente dizer que é possível a criança dançar ali, né, vamos dizer assim, entre os níveis de suporte, tá? Então, às vezes por isso, inclusive, a importância da intervenção precoce, né? Porque às vezes a gente pega ali uma criancinha com 2 anos, com 1 ano e meio, que acabou de receber o diagnóstico, a família fica meio assim, fica esperando, porque é coisa de criança. Muitas vezes essa criança, né, começou ali com um nível de suporte 1.
E aí nada é feito. Aí nada é feito, ela vai crescendo, Os e aí desafios vão os desafios aumentando. vão aumentando, e quando a gente vê, ela tá lá com 5, 6, 8 anos, nível 3. Porque nada foi feito. Inclusive, era isso que acontecia antigamente, né, gente? Então, inclusive, a história é muito triste. E aí nem entra aqui hoje, mas antigamente a gente pensava até em internação e tudo mais, por conta de que nada era feito até chegar num nível insustentável. E aí fica muito difícil manejar, Sim. intervir, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Sim. A criança fazendo tratamento ali, tendo acompanhamento, ela pode, sim, reduzir o nível de suporte, né? Como ela perguntou, quem que perguntou mesmo? Na verdade, não tem nome, Não tem carinha nome. só muda. Como uma pessoa perguntou, então pode, né? E como que isso é feito? Isso é feito em discussão entre a equipe multidisciplinar, né? Então, o neuro que acompanha a criança, junto com a psicóloga, junto com a TO, com todo mundo ali que acompanha, entendendo que essa criança precisa, então, de menos suporte no dia a dia, aí se reduz o nível de suporte, né? Mas para ser feito é imprescindível essa equipe olhando, acompanhando já por um tempo, né? Conhecendo a criança e até tendo a escola, por exemplo, como uma parceira. Sim. Né? Olha, a professora percebeu que todas as tarefas ela precisava explicar de uma forma individual e isso está melhorando. Ela está conseguindo se comunicar melhor, ela está conseguindo prestar mais atenção na aula. Enfim, tudo isso acaba sendo repertório para mudança de nível de suporte, né? E isso tudo é muito particular, né? E envolve aí vários fatores, né? A criança tem só um diagnóstico, ela tem mais de um diagnóstico, né? Tem outras questões associadas, enfim. É muito particular como que isso vai se movimentar aí na trajetória da criança, mas pode tanto diminuir quanto aumentar o nível de suporte. Próxima pergunta, Ana Bárbara. Uma criança com TDAH pode ter comorbidade em TEA ou é sempre ao contrário? TEA com comorbidade em TDAH. Mantivemos aí nas comorbidades, enfim. Sim. Uma pergunta bem legal também, né? A gente até discutiu, Sim. né, antes de vir conversar com vocês. Sim, né? Ela pode ter o TEA como comorbidade do TDAH. Aí é o que está mais. As características, né, tá mais prevalente. Então, se a gente entende que as características do TDAH estão mais acentuadas do que a de TEA, a gente pode dizer que é uma criança com TDAH com comorbidade em TEA. E a mesma coisa ao contrário, tá? E eu acho que isso também está muito associado com o primeiro diagnóstico que chega, né? Porque se é a característica que está mais acentuada, consequentemente, muito provavelmente, é o diagnóstico que vai chegar primeiro. E isso é muito comum. É que acaba sendo um pouco mais comum, primeiro o diagnóstico de TDAH, de TEA, desculpa, por conta das características, e aí tem a questão do contato visual, inclusive tem as idades das quais é seguro você dar um diagnóstico. E o TDAH, a gente dá para fazer até alguns testes antes dos 5, 6 anos, mas, por exemplo, é super indicado esperar os 6 anos, os 5 anos, para fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, né? A criança está naquela fase de alfabetização. E já o TEA, a gente consegue ter um diagnóstico assertivo mais cedo, né? Então, se a gente pensa que a gente consegue dar um diagnóstico com 15 meses para uma criança, né? Um diagnóstico de TEA, vai acabar que ela vai receber o diagnóstico de TEA, e aí é muito comum que lá com 6 anos venha o diagnóstico de TDAH como comorbidade, tá? Então, por isso que E de novo, isso também é muito particular, porque muitas vezes isso acontece de maneira diferente para cada um, né? Então, não quer dizer também que antes dos 6 anos, por exemplo, a criança não possa receber o diagnóstico de TDAH. Sim. Aí vai depender de quão acentuados são os sintomas, né, que ela apresenta, qual que é o nível de prejuízo que isso traz para a vidinha dela, né, no contexto escolar, no contexto domiciliar. Então,
tudo isso é analisado, né? Inclusive, o nível de prejuízo é muito importante quando vão dar um diagnóstico para uma criança, né? Sim. Até pensando nessa dúvida, será que ela é muito agitada mesmo ou existe um diagnóstico aí de TDAH? Aí a gente vai olhar para o quanto que essa criança tem prejuízo no desenvolvimento dela por conta desse comportamento. Sempre, né? Todo impacto funcional, né? Às vezes até na procura de um profissional, né? Pensando aí como TO. Ele não aceita, sei lá, brincar na areia, né? Mas qual é o impacto? Ele aceita quando os amigos estão lá ou ele não aceita em nenhum momento? Ele deixa de brincar porque ele não quer. Enfim, né? A gente sempre tem que identificar qual é o impacto que isso causa na criança. É o impacto que ele deixa de brincar? Tá, a gente precisa trabalhar. É o impacto que ele foge? A gente precisa trabalhar. Ou assim, Só tem um incômodo. só um incômodo, né? Ou quando é engajador para ele, quando é interessante, ele brinca. Então tá bom, gente, não precisa trabalhar. Expõe ele na areia e vai dar tudo certo, né? Próxima pergunta. Célia Maria. Existe uma idade definida para que a criança não verbal comece a falar? A pergunta que não quer calar. Quando A criança vai falar, né? Isso é uma E coisa tem até que... uma outra pergunta embaixo, que é uma criança de 3 anos, mas que não fala corretamente. Se deve se preocupar em levar numa fono. Sim. Sim. Não tem uma idade definida, né, para que a criança comece a falar, independente se ela está em terapia ou não, né? Claro que se ela estiver fazendo tratamento, a tendência é que sim, isso aconteça mais rápido, por isso ela precisa estar em terapia, mas não tem como passar uma idade, algo específico. Com certeza, com 5 anos, todas as crianças vão estar falando, né? E tem gente que não fala, né? Tem adultos, por exemplo, autista nível 3 de suporte, que são adultos, 35, 40 anos, e são não verbais. Né? Então, na verdade, não tem como passar uma certeza. Existem os marcos do desenvolvimento. Então, a criança com 1 ano, ela precisa, né, começar a soltar lá algumas palavrinhas. Mas com 2 anos, é esperado que ela já comece a formar frases. Então, assim, lógico, cada criança tem um tempo? Tem. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tempo. Então, já tá lá perto dos 3 anos. Ela tem muita dificuldade de trazer frases, ou até mesmo de palavras, né, no ano anterior. Precisa procurar fome, precisa procurar ajuda, intervenção, né? E até a forma que ela se comunique, não necessariamente pela linguagem, pela fala em si, né? Então, por exemplo, uma criança de 1 ano, ela ainda não fala mamãe e papai, ou mamã, papá, mas ela sorri, ela interage, ela faz contato visual, ela tenta imitar, mesmo não saindo som, ela tenta imitar. Isso tudo são sinais de que ela está evoluindo no sentido de se comunicar, né? Mas se é uma criança que chegou a 1 ano, não tem nenhuma intenção comunicativa, aí realmente é preocupante, né? Então é isso, temos os marcos, mas a gente precisa destrinchar que não é só através da fala que existe uma comunicação. E tem a intenção comunicativa, que a gente vê. Eu tô com um bebezinho de 2 meses. Fez 3, verdade. Fez 3 meses. Sou eu, não dormi essa noite. Então, ele fez 3 meses, e aí a pediatra, né, falou: agora é hora de, desde 1 mês, melhor atividade. A terapeuta querendo fazer intervenção, né? Como eu posso estimular desde 1 mês, né? Conversa. Conversa. Sim, gente, isso é muito importante. Parece que o bebê não tá entendendo. Gente, recém-nascido, vai trocar fralda? Conversa. Canta musiquinha, olha, a mamãe vai trocar fralda, olha, antes de vir aqui a mamãe vai trabalhar, a mamãe vai sair. E aí, a criança já nomear as coisas. Isso é a fralda, isso é a pomada, né? Sim. E a criança vai devolvendo, né? Ele começou a rir. Então, quando eu canto uma música, quando eu chego, já reconhece a voz, já dá risada. Então, essa parte da comunicação, por isso, inclusive, que a gente consegue chegar num diagnóstico com 1 ano e meio. 1 ano e meio, na verdade. Sim. Porque a criança já demonstra sinais de compreensão, né? Então, tá lá com 1 ano e meio, não sorri, não tem essa intenção comunicativa de alguém tá falando com ela, não responde, não faz o contato visual, não acompanha um objeto, opa! São sinais aí pra gente prestar atenção, porque tudo isso antecede a fala.
Aí é um outro sinal muito importante, quando tem algum som ou alguém chega e para a criança nada aconteceu. Né? Então, são coisas assim que a gente fica acende, né? Um sinal assim, né? Agora, uma vez que a criança, né, a gente já entendeu que é uma criança não verbal, já tá lá com, né, passou da fase de estar aprendendo a falar, não tem mesmo como saber quando que ela vai falar. Mas a gente pode garantir, assim, as intervenções são extremamente importantes e quanto menos a gente espera, muitas vezes a criança tá falando. E a gente tem experiências muito emocionantes aqui, inclusive, Sim. né, de crianças. A gente teve uma criança que veio no curso de férias quando a clínica abriu. E a gente tinha uma dificuldade muito grande, assim, de conseguir interagir com ela. Ela fugia da gente, saía correndo. Depois, no curso de férias do ano seguinte, eu consegui sentar com ela conseguiu me dar um beijo. Ela começou a fazer terapia aqui. E esses dias ela tava falando no corredor. Tá Oi. super. E eu falei, gente, eu não acredito o que ela tá falando. E, Sim. nossa, enfim. E dentre outros casos, né, que... E é curioso é que quando a criança tem essa equipe multi, né, é assim, ó. Algumas vezes. A gente tá falando aqui nossa experiência, mas obviamente comunicação é com fono, né? Sim. Então, comunicação é em todos os lugares, mas a fono é a profissional mais adequada para falar sobre isso. Sim. Até pensar em outras formas de comunicação, por exemplo. Exato. A comunicação aumentativa e alternativa. Alternativa e aumentativa, né? Que são aquelas fichas de apoio, que são facilitadores para uma comunicação, né? E não muletas como muitos profissionais e algumas famílias acham. Mas essas dicas, né, de incentivar, de conversar e tudo mais, acho que são bem importantes porque ajuda muito, assim. É muito comum, por exemplo, crianças autistas, é muito comum que se comunique com gestos, né? Então a criança aponta, e aí alguém já pega e dá o negócio pra ela. Aí ela pega na mão pra pessoa pegar, a pessoa vai lá, né? Então, esse tipo de comunicação é uma comunicação, mas é importante incentivar. Mesmo que ela fale, por exemplo, ela tá pedindo a bola, que tá em cima do negócio, ela não consegue pegar. Ou ela quer água e tá num lugar que ela também não consegue alcançar. Se ela colocar a sua mão ali, pede algum somzinho que seja, que ela fale, não precisa falar água, me dá água, por favor. Ela fala, por exemplo, aí você pega a água, entendeu? Porque é muito comum de a gente aceitar essas comunicações gestuais e tudo mais, né? A gente deixa de estimular a criança. E às vezes a criança até já tá falando. Às vezes a criança já até consegue falar dá. Às vezes ela não tem, né, um repertório grande, mas ela consegue falar dá, enfim. E só de apontar a gente já entrega. Então é importante a gente sempre estimular. Né? E outra... Ou nem apontar, né? A gente tá ali oferecendo o tempo todo. Você quer água? Você quer comer? Você quer... Deixa ela pedir, né? Isso já tá ali na frente dela, né? Isso é bem então, olha lá, importante, né? São poucas coisinhas que a gente deixa de estimular ou, né, a gente estimula. E eu vou tocar num ponto que é delicado, é complexo, mas tempo de tela, gente. Tem que respeitar o tempo de tela também, porque tempo de tela reduz muito a interação social da criança, né? E interação social, imitação, contato visual são pré-requisitos para fala, né? Então, se a criança passa ali 2, 3, 4, 5, 6 horas na tela, depois esperar que ela interaja lindamente com você é pedir demais, né? Então, prestar bastante atenção nisso também, nos estímulos que estão sendo oferecidos, proporcionados ali para aquela criança, né? Disponibilizados, enfim. Chegou uma pergunta aqui muito legal. Kael, quando completou 1 ano, perdeu todas as habilidades. Ele atingiu os marcos de desenvolvimento até 1 ano. Hoje ainda ele não tem uma fala funcional, mas conseguimos uma comunicação básica. E aí, é a poda neural. Né? A gente falar da poda neural. É muito comum, né? As crianças desenvolvem até muito comum bater palminha, né? Então ele aprendeu a bater palminha, bateu palminha no 1º ano e de repente parece que esqueceu tudo. Né? Então tem um evento que acontece, né, em cunho neurológico, que é a poda neural, assim como o cérebro até os 4 anos está em plena neuroplasticidade, acontece esse evento que parece que é isso, a criança simplesmente
esqueceu aí habilidades que pareciam já adquiridas. E essa poda, ela acontece no decorrer da vida, né? Então, o que acontece é que o nosso cérebro, ele vai aprendendo conforme a gente vai tendo acesso às coisas, conforme a gente vai interagindo com o ambiente, o que ele precisa reter e o que ele pode descartar de informação. Então, às vezes essa poda ela acaba acontecendo de uma forma mais importante ali, vamos dizer assim, né? Com algumas crianças e acontece essa perda de habilidades que não era para ela ter perdido, né? E aí precisa de intervenção, precisa de, né, fazer ali as horas de terapia recomendadas pelo neuro, acompanhar, para que ele consiga, né, alcançar de novo os marcos, né, do desenvolvimento. A mãe até, acredito que seja a mãe, tá? Mas se não for, você escreve aqui pra gente. Ela até coloca, né? Sempre questionei na terapia ABA ele ter apenas 1 hora de fono na semana dentro de 16 horas semanais de terapia. Sobre a tela, acredito que de alguma forma ajudou o Kael na comunicação, mesmo prejudicando bastante em outros aspectos do nosso dia. Acho que por conta dos vídeos que tem hoje, né? Sim. Mas aí é importante, como é o nome dela? Eli, deve ser Eli. É importante entender, assim, a tela, muitas vezes, a criança acaba, claro, aprendendo algumas coisas ali, né? Então, tem muita família que fala pra gente assim, não, mas ele aprendeu a falar inglês com a tela. Não, mas ele aprendeu todas as cores assistindo o desenho. Sabe falar alemão por causa do desenho que ele assiste. E sim, tudo bem, a criança aprende, mas quanto disso que ele aprendeu, ele consegue usar no dia a dia dele? Analisar, né? De que forma? É uma comunicação funcional? É uma informação que ele está usando ali a favor dele no dia a dia? Então, não é que ele não possa, né, ter acesso à tela e que isso não vá ensinar alguma coisa em algum momento, mas prestar atenção nesse tempo de tela. E assim, se ele consegue aprender com a tela, ele consegue aprender com outras coisas, né? Ele consegue aprender com uma leitura, ele consegue aprender com uma brincadeira e tudo mais. Então, incentivar também outras coisas, né? Porque hoje em dia a gente vê, infelizmente, as crianças muito tempo na tela. E isso impacta em tanta coisa que pensando que ele não interage de forma funcional com a tela, né? Ele tá só ali como espectador, né? Só tá chegando informação. Então, se ele se beneficiou da tela, imagina quanto ele se beneficiaria como interação, né? Socializando com outras crianças e até aumentando as horas de fono, que realmente... Esse é outro ponto super importante, né? As horas. E a gente pode, às vezes, até é legal a gente usar a tela a nosso favor, né? Como reforçador, por exemplo, às vezes na terapia a gente usa a tela. Não é o primeiro recurso, né? Pelo menos pra gente aqui não é o primeiro recurso. Tem crianças que utilizam tablet, né? Como comunicador. Mas é interessante, então, a gente observar qual que é o tipo de conteúdo que ele está assistindo. O conteúdo que ele está assistindo está ensinando alguma coisa. Isso é um ponto. Que bom que o dele ensina. Se está ensinando, eu consigo trazer isso para brincadeira? Para incentivar que ele engaje na brincadeira? Então, ele gosta do videozinho dos números. Então, eu vou brincar de números também, né? Tentar usar, fazer essa associação para que fique funcional, né? Porque por mais que seja um assunto, por exemplo, um paciente meu também aprendeu o alfabeto inteiro antes da turminha dele, era bem chiquitinho. Só que ele ficava só enfileirando o alfabeto, enfileirando de A a Z, deixou de ser funcional. Então, se ele já sabe o alfabeto, ele continuar assistindo o vídeo do alfabeto o tempo todo, ele não está mais aprendendo nada. Então, esse é um ponto importante, né? Quando começa a barrar outras oportunidades de aprendizagem, aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não dá pra... Temos só mais 10 minutos. Vamos a última. Vou falar essa daqui, a Nicélia. Como saber se a criança está em crise ou fazendo birra? A gente fez um workshop anterior a essa live que a gente falou muito disso e a gente esclareceu bastante esse assunto, mas eu acho super legal, né, a gente retomar.
um pouquinho sobre essa diferença. A birra é algo que faz parte do desenvolvimento infantil, tá, gente? E é, inclusive, super esperado até os 5 anos de idade. Inclusive, só um adendo. Se vocês verem por aí as pessoas falando assim, ó, saiba como acabar com as birras dos... Esquece, não vai acabar. Tá? Vai acabar, a criança faz birra mesmo. E é isso. Parte do desenvolvimento, né? Ela tá entendendo quem ela é nesse mundo, gente. E dicas, né? Como que a gente pode diferenciar? A birra, muitas vezes, ela vem após uma frustração, algum acesso a item que ela não, né, não pôde ter acesso, um item que ela queria muito. Quando as coisas saíram um pouquinho ali, né? Ela não conseguiu o que ela queria. Sono, fome, cansaço influencia muito nessa hora, né? Na birra. E, de modo geral, a birra, ela acaba sendo um comportamento, de certa forma, que a criança consegue controlar, tá? É consciente da criança. E ela, inclusive, muitas vezes observa a reação do adulto, sabe? Aquela coisa, chora e dá uma olhadinha pra ver se você tá olhando. E a birra tende a passar. Quando, caso você ceda e dá o que a criança queria, a birra passa. Se você tenta dar uma distraída, né? Olha, a gente não vai comprar tal coisa agora, mas vamos ali tomar um sorvete, vamos ali olhar o passarinho, a birra tende a passar. Já a crise, ela é uma resposta sensorial, tá? Que pode o que desencadeia a crise são questões sensoriais, até em algumas vezes pode ser frustração, mas a criança chega a nível neurológico, tá? Deixa de ser consciente, a criança perde o controle. Então não adianta na hora da crise a gente falar se acalma, né? Então na hora da crise pouca coisa resolve. A crise, normalmente, ela tem um comportamento mais intenso, muitas vezes até comportamentos agressivos nesse momento. E ela dura por mais tempo, é muito difícil a criança se acalmar, tá? Né, a criança passou do limite ali, né? Muitas vezes sensorial e até mesmo emocional, cognitivo daquela criança, né? Então, é algo que extrapolou e ela vai precisar se regular de novo, né? Voltar pro prumo ali para poder seguir adiante, né? Então, não adianta a gente ficar inserindo mais demanda, falando muito. Na verdade, na crise, até a gente falou no workshop, né? Menos é mais. Então, é ajudar a criança a se acalmar, né? A dúvida master que chega pra gente é o que eu faço quando a criança tá em crise. Inclusive, era uma próxima pergunta também, né? Como acalmar crianças neurodivergentes, enfim. E assim, gente, por mais que a gente tenta trazer conhecimento para vocês, a gente precisa entender como tudo funciona, né? E por isso que a gente, inclusive, fez o nosso curso. Vocês vão receber no final da live, que já tá acabando, infelizmente, passou tão rápido. Mas vocês vão receber o link do nosso curso, tá? E por que é importante estudar sobre? É como se fosse, vou fazer uma metáfora aqui, vai, com vocês, uma analogia, né? Você estudar para uma prova. Às vezes o professor fala, olha, essa questão aqui vai cair na prova. Você decora, você vai conseguir responder, né? Só que vai passar um tempo, ou vai mudar a situação, o problema, você já vai falar, opa, e agora o que eu faço? Se você entende a lógica que tem por trás, não, eu entendi como funciona. Aí você vai saber fazer qualquer questão que vier lá para você. E é mais ou menos disso que a gente está falando, né? Então, fica muito raso, a gente tenta, né, conversar com vocês, trazer dicas, exemplos, mas acaba ficando raso. É diferente quando você entende como funciona o cérebro da criança. E para isso, a gente precisa falar sobre análise do comportamento, sobre alguns princípios básicos, sobre o que é reforço, sobre os critérios diagnósticos, enfim, passar ali, né, da teoria à prática. Então, é isso. Eu acho importante. E assim, um ponto que eu acho legal também reforçar é que quanto mais vocês que estão com as crianças aí em casa, na escola, né, no dia a dia, conseguirem entender e conseguirem colocar em prática, é isso que vai fazer a diferença realmente no dia a dia delas, na vida delas, na evolução delas, né? E vocês podem ajudar, sim, né? Mas é isso, precisa estudar, não tem jeito. Precisa de um olhar um pouquinho mais com conhecimento, né, mais existente, porque senão fica só difícil, na verdade. Em todos os momentos é difícil, mas quando é difícil, você sabe o que fazer, você sabe observar,
né? Mais uma vez, o espaço está sendo aversivo para aquela criança, mas para mim não é. Mas para quem será que está incomodando meu filho aqui, né? Não é só saber o que fazer, é ler primeiro. É ler, Primeiro até você tá porque lendo. nossa intenção é sempre, na verdade, evitar que as coisas aconteçam. Sim. Eu não quero ensinar só o que fazer quando eu tiver uma crise, eu quero ensinar o que fazer para evitar a crise, né? Então, como que a gente vai aguçar esse olhar para que esteja apto a identificar o que está gerando a crise, o que está gerando o desconforto? Aprendendo o que pode gerar a crise, o que pode gerar o desconforto. E eu acho que, assim, quando a gente consegue ter acesso à informação, e por isso que a gente quis também fazer esse curso, porque a gente fez, na verdade, um curso para uma escola e tudo mais, e a gente recebeu feedbacks muito positivos das professoras conseguindo colocar em prática as estratégias que a gente trazia. E a sensação que eu tenho, a analogia que eu faria é que, assim, quando você sabe, você entende, é como você tá num túnel e você vê a luz lá no final, né? Porque você sabe que tem um caminho para você percorrer, você sabe que tá difícil, não vai deixar de ser difícil, como a Rê falou, mas eu sei que com consistência, nisso daqui, por causa disso daqui, eu vou conseguir chegar lá. Você tem Naquele lugar. ferramentas, você tem lanterna, Exato. você tem lá uma bota especial e você sabe que você vai conseguir chegar lá, né? Mais cedo ou mais tarde. Você vai conseguir chegar lá. Então, o conhecimento traz segurança, né? Inclusive, a gente fala isso para as crianças, né? Da previsibilidade. Avisa antes de sair de casa. Por quê? Porque ela sabendo o que vai fazer, como vai ser o dia dela, ela se sente segura e ela se acalma. E vocês, pais, professores, a mesma coisa. Não saber o que fazer gera angústia. Então, se você detém o conhecimento, não, eu estudei isso, eu sei, isso, eu sei, isso, eu sei, para colocar em prática, vai continuar sendo difícil em muitos momentos, mas você vai se sentir seguro, capaz e calmo, né? Porque a gente precisa estar calmo para saber o que fazer, né? Para saber como conduzir. E se a gente não sabe, né, se a gente está totalmente perdido, se a gente está no escuro, é difícil manter a calma, né? Sim. Então, quando a gente tem ali uma visão, mesmo que um pouquinho turva, do que pode ser feito, a gente já consegue caminhar mais tranquilo, né? Mas a gente até trouxe aí algumas questões, né? Então, previsibilidade e conhecer as estratégias de calma ali, o que acalma a criança, é o X da questão, né? Para ela não entrar em crise e quando ela entra em crise, acalmar, ajudar ela a se acalmar, né? Mas. Ai, gente, Então, eu tinha mais perguntas. Nossa, passou muito rápido. Parece que é isso, né? Parece que a gente. Bom, se deixasse, a gente ficaria até meia-noite aqui. A gente adora falar sobre isso. Mas Quem quiser tomar um café quente. vamos fazer mais lives também. A gente pretende repetir isso, né? Mais e mais vezes. E a gente já tem uma próxima aula também marcada, tá? Que a gente vai falar sobre meu filho recebeu um diagnóstico e agora. Então, que inclusive muitas perguntas que chegaram aqui, né, eram de pais que tinham acabado de receber o diagnóstico. E nessa aula a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre o que fazer, né? Esse primeiro impacto após um diagnóstico. E tem muito conteúdo legal para sair. Então fiquem de olho no nosso Instagram, porque tem vídeo, tem um vídeo da Fono para sair nos próximos dias. Enfim, tem coisa muito legal e é isso. A gente tá aqui. E nos grupos também, né, de WhatsApp, quem ainda não participa, enfim, se quiser entrar nos grupos, é um canal de comunicação bem bacana. Manda pelo nosso direct que a gente já manda os links para vocês acessarem tudo aí que está disponível para aprofundar, para conhecer, para entender o que está acontecendo com as crianças aí que estão no contexto de vocês. Sim. Esperamos que a gente tenha ajudado aí, né? Tenha sanado as dúvidas que trouxeram. Sim. E acho que eram perguntas em comum, né? Querendo ou não, a gente sempre. São histórias diferentes, crianças diferentes, mas acho que as dores, as dificuldades, né? Os desafios acabam sendo aí muito parecido, né? As histórias. A Rochelle, ela respondeu aqui. Obrigada pela participação. Ela falou que adorou. Parabéns. Obrigada, Rochelle. É isso, Obrigada gente. a vocês, na verdade, né, de estar aqui com a gente até agora. Sim. E foi um prazer e foi muito gostoso. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau.